Boa noite a todos, que a misericórdia divina esteja conosco, a paz de Jesus e a influência desses bons espíritos a nos amparar, a nos auxiliar nesse tema da noite de hoje. Reintegração na religiosidade, do livro Triunfo Pessoal, da série psicológica da nossa Joana de Ângeles. Dando aqui continuidade ao seu estudo no capítulo 10. E esse título é muito chamativo, né? Reintegração na religiosidade. E se nós formos observar de uma forma geral, os livros da Joana de Ângeles, alguns até acham de difícil leitura, porque alguns termos são termos mais clássicos, de um português mais rebuscado, mas é na verdade a busca de uma palavra que conceitue, que defina melhor a ideia que ela quer expressar. Esse cuidado não foi só um cuidado de Joana de Ângeles, mas se observarmos as obras de Allan Kardec, nós vamos também ver esse cuidado em buscar palavras que expressem da melhor forma possível e que não gerem dúvidas sobre a ideia que está se passando. E aí nós vamos dar início a esse estudo justamente refletindo um pouco sobre essa questão, né, de como ela coloca esses termos, né? Então repara aqui, o significado de reintegrar, conforme o dicionário, é restabelecer alguém na posse de um bem, de um emprego que foi privado. Então, restabelecer alguém na posse de um bem, né? Reintegrar-se, ser novamente investido, reintegrar-se a um cargo, ou seja, eu gostei muito dessa definição, em restabelecer alguém na posse de um bem. Então, reintegrar um bem, né? Então, quando ela fala reintegração, né? Quando o título que ela usa é reintegração na religiosidade, né? Nós poderíamos estar entendendo que é restabelecer posse de alguma coisa na religiosidade. E aí nós vamos buscar o que ela quer dizer aqui mais à frente. Mas a própria palavra, né, religiosidade, eu acho que a gente também tem que buscar aqui uma definição, buscar aqui uma conceituação. Qual a diferença de religiosidade e religião? Apesar de serem termos semelhantes, nos diz o dicionário também, e que podem confundir muitas pessoas, a religiosidade e a religião possuem diferentes significados. Em linhas gerais, a religião é um segmento pelo qual o indivíduo tem sua crença em Deus. Então, segmento social, grupamento social que ele se junta, que se rotula com algum nome, na fé divina. Já a religiosidade, vocês estão vendo aqui em negrito, trata-se da relação que o indivíduo possui com essa crença. Então, para dar um exemplo muito claro, eu posso ser de uma fé cristã, e aí qualquer fé cristã que eu me relaciono, eu posso ser espírita, eu posso ser católico, eu posso ser protestante, né? Mas a minha relação, né, com essa crença, né, com esse grupamento religioso, ela pode ser de aspectos extremamente diferentes. Eu posso ter uma relação de troca, em que eu vou àquele culto, ou eu frequento aquele ambiente, né? Eu sigo aqueles dogmas, eu sigo aquelas expressões religiosas na busca de algum interesse meu. Algum interesse pode ser material, ou pode ser um interesse espiritual, pode ser um paraíso, a vida eterna, seja ele qual for. Mas pode ser meramente uma relação de troca. Eu só estou ali porque eu estou investindo nessa troca. E qualquer decepção que eu tenha
E isso pode ser extremamente frustrante, porque o seguidor daquele segmento religioso, dedicado a ele, quando eu me frustro, já que a relação é de troca, eu estou me doando e eu não recebo em troca, eu posso me ficar extremamente decepcionado. No entanto, a minha relação com um outro indivíduo, dentro da mesma crença, dentro do mesmo grupo religioso, pode ter uma relação, né, uma espiritualidade, né, uma religiosidade, melhor dizendo, totalmente diferente. A relação dele pode ser diferente, ou seja, ele busca a compreensão para que, independente das situações em que ele esteja, sejam elas materiais ou espirituais, ele se sinta confortado pelos dogmas, pelos postulados daquela crença. Observe que são os dois indivíduos participantes do mesmo grupo, mas com visões absolutamente diferentes dessa situação. O que vai dar tom a essa relação da religiosidade com o segmento religioso é a maturidade que cada indivíduo tem. E isso é individual, cada um tem a sua maturidade espiritual, sua maturidade intelectual, que vai reger, na verdade, essa relação, tornando muitas das vezes essa relação, essa religiosidade, esse segmento religioso, ora patológico, ora neurótico, ora fanático, ou ora extremamente consolador, extremamente reconfortante, conforme a relação que o indivíduo tenha com a sua religião, né? Então, conceituado isso, né, dar posse de algo através da religiosidade, né, esse conceito que Joana nos dá no início, vamos ver o que ela nos fala nesse livro Triunfo Pessoal a respeito desse assunto. Ela fazemos aqui uma introdução e ela coloca assim pra gente, ó. Eu vou sair um pouquinho para aumentar a letra para que a gente possa ler junto aqui, ok? O ser humano é um animal essencialmente religioso em razão de sua procedência. Mesmo nos hábitos mais modestos, assim como nos convencionais, encontra-se o atavismo da religiosidade que é inata, né? Repara o que ela quer, o que ela está expressando aqui. O que ela está expressando é que os atavismos são os condicionamentos que nós trazemos das nossas reencarnações anteriores, em que estão impregnados das nossas condutas, das nossas experiências em vidas passadas, e nós ficamos impregnados com ela. Quando reencarnamos, trazemos parte desses atavismos, seja eles bons ou seja eles maus, conforme a nossa existência. E ela comenta aqui ainda mais uma coisa interessante. Remontando-se aos recuados períodos de desenvolvimento antropológico, por exemplo, o Paleolítico, pode-se encontrar um homem primitivo de então tentando expressar o seu medo ou respeito para ele inexplicáveis, forças que lhe se sobrepunham. Utilizando-se de cultos bizarros, expressos em gravetos e pedras, sinalizados que eram colocados junto às fogueiras numa forma muito primária de culto religioso. O arquétipo da fé religiosa se lhe apresentava com a necessidade de sufragar algo que supunha sobreviver à morte no clã ou fora dele. Então ela vem nos colocar aqui, e assim, que desde as mais remotas eras, né, do contato do homem, essa noção de que existe algo acima dele, né, em que ele se sente menor, né, algo que extrapola tudo, vai conduzir a ele a algum aspecto de culto, algum aspecto religioso, já lá nos nossos antepassados mais primitivos, no período paleolítico, né? E ela continua mais à frente, num outro contexto, né? Que é o seguinte, ela fala aqui:
foram essas conquistas, logradas ao longo dos milênios, que facultam à cultura e à civilização a elaboração de uma segura escala de valores morais e espirituais que contribuem para o equilíbrio do ser através das experiências que lhes são lícitas vivenciar ao longo da existência corporal, né? Nós poderíamos aqui fazer críticas às religiões do passado. Sabemos que houve muitas deturpações, houve guerras em nome de religião, né, em nome de segmentos religiosos, por aí vai, mas as religiões de uma forma geral, sejam elas ocidentais, orientais, elas contribuíram de alguma forma para uma escala de valores sociais, né? Misericórdia, perdão, bondade, né? Se isso não foi seguido pelos seus seguidores, se foi deturpado em determinado momento, mas a religião em si tratava-se disso, né? Se a religiosidade dos seus seguidores em determinado momento adulterou esse conteúdo, o fato é que existe esse conteúdo moral ético dentro desses conceitos religiosos, e isso com certeza ajudou e contribuiu para que a sociedade ali evoluísse e progredisse de alguma forma, né? Continua ela ainda a dizer uma coisa interessante aqui. Sem o conhecimento desses valores, liberdade, felicidade, amor ao próximo, respeito, responsabilidade, direito à vida, educação, ao labor, à recreação mesmo, para serem citados apenas alguns, o sentido existencial desapareceria em face da ausência de motivação para a luta e pelo trabalho, do esforço para a preservação da saúde, do empenho para a busca da felicidade, do devotamento pela constituição da família e do grupo social. Ou seja, sem todo esse arquétipo religioso que vai montar de uma certa forma essa estrutura de conceitos, de valores, que vai dar sentido a toda a constituição da família, da luta pela vida, pelo trabalho e por aí vai. E continua então ela agora colocando empaticamente na necessidade da fé religiosa. Ela nos coloca uma coisa bastante interessante, né? A crença religiosa pode se expressar sob dois aspectos psicológicos: um castrador proibitivo, gerador de culpa, e o outro estimulante psicoterapêutico e consolador, né? Então a crença, veja, não é a religião, mas a forma com que eu lido com isso, a crença como eu tenho a lidar com isso, vai mudar totalmente diferente. Eu trouxe aqui dois aspectos, dois slides. Opa, desculpe, deixa eu voltar aqui. Eu trouxe aqui dois slides para mostrar um modelo aqui freudiano, né? Onde eu tenho um iceberg, onde eu tenho o ego, o id e o superego. Particularmente, Freud considerava a religião uma neurose no indivíduo, que era, na verdade, uma situação colocada pela sociedade no superego, para de alguma forma ajudar ali a controlar essas expressões mais primitivas do id, e o ego para poder controlar, gerenciar toda essa situação de disputa. No outro modelo, o modelo do lado, é o modelo de Jung, onde ele vai colocar o self, o ego, e o inconsciente coletivo. Então ele vai colocar a religiosidade aqui dentro desse contexto, também o ego fazendo aqui esse papel de gerenciador entre o self e do self e a persona, o modo exterior. As visões são diferentes, porque Jung em determinados momentos vai referir que determinados aspectos da religião, de gerar perdão, né, vai ajudar, vai auxiliar de alguma forma, de um ponto de vista psicoterapêutico. Mas só para mostrar como a religiosidade está envolvida de forma intrínseca e íntima com nossos aspectos psicológicos, né? A necessidade da fé religiosa, continua ela assim, não se pode descartar, no entanto, a hipótese espírita da reencarnação na análise em tela, a fim de explicar-se a existência de fatores causais anteriores à concepção, que podem expressar-se por meio da repressão da sexualidade infantil, ou das ambições e do poder, em razão das heranças graves que se encontram hoje no inconsciente
pessoal portador de transtorno neurótico. Então, ela vem trazer aqui uma terceira situação em que o Espiritismo coloca, né, que crentes que somos na reencarnação, que trazemos das reencarnações passadas os atavismos e temos conteúdo mesmo dessas vidas anteriores. Muito desses reflexos são, na verdade, condicionamentos que adquirimos reencarnações anteriores e que se expressam de alguma forma nessa vida, na atual vida, e muitas vezes de forma patológica, em forma de neurose, às vezes em forma de vícios e por aí vai, né? Então ela comenta aqui que tudo aquilo que Freud falou, que Jung falou, é verdade, é corretíssimo, tá? Faz parte, mas que a gente não se esqueça de que essa hipótese também é a hipótese reencarnacionista, né, da reencarnação. Explica também esses fatores, alguns desses fatores causais. Então, um não exclui o outro, ou seja, nem tudo que nós vivemos hoje, em termos de conflitos, de neurose, é de reencarnação passada. Mas nem tudo que nós vivemos de conflitos de hoje também são do nosso inconsciente atual, né, da nossa vida, da nossa existência. Então, uma coisa não desabilita a outra, mas uma coisa vem somar a outra. Então, que isso fique bem claro, né? O Espiritismo não vem montar uma nova linha psicológica, não é isso o papel dele. Mas é mostrar o seguinte: se você tem transtornos neuróticos, transtornos, conflitos, né? Sem sombra de dúvida, o indivíduo mais capacitado para lidar com isso é o psicólogo, que vai ajudar a refletir sobre toda essa situação, né? Se vai encontrar essas causas na vida atual, é provável que na maioria delas estejam mesmo, né? Mas em algumas situações isso não vai emergir, isso não vai acontecer. E por não acontecer não quer dizer que não exista o conflito e que ele não possa ter causa em reencarnações anteriores. E aí você vai ver várias linhas da própria psicologia, regressão e por aí vai, que vai tentar buscar esse apaziguamento entre o ego, entre a persona e a sombra que existe dentro de cada um de nós, né, que muitas vezes é fruto desses condicionamentos de reencarnações anteriores. Então ela só vem aqui postular que existe também, nós não podemos afastar a hipótese de que em algumas situações esses conflitos, essas neuroses têm como causa as reencarnações passadas. Muito bem. Ela nos fala aqui ainda. São muitos os conflitos e transtornos psicológicos desencadeados pela fé religiosa totalitária, excessivamente dogmática, imperiosa, por inibir os valores da personalidade e bloquear o discernimento do psiquismo. No entanto, tendo-se em vista os diferentes níveis de consciência em que transitam, submetem-se pelo medo, a boa conduta, os valores impostos, retendo os impulsos primitivos que, sem esse controle arbitrário, as levaria a situações deploráveis, qual ocorre a miúde com aqueles que se encontram divorciados desse procedimento religioso. Então, ela vem aqui dizer assim, que mesmo essas religiões totalitárias, mesmo essas religiões castradoras, vamos dizer assim, de uma certa forma, controladoras da forma exterior da vida do indivíduo. Então o indivíduo tem que se vestir dessa forma, tem que assistir tal programa, tem que ter tal linha política, tem que estar... Ou seja, todo esse domínio, apesar de todas as críticas que isso possa sofrer, existem pessoas, né, em que, naquela situação, que se submetem a isso, na sua religiosidade, no seu grupo religioso, a toda essa castração, a todo esse controle, e no entanto isso de uma certa forma ainda é melhor do que se ele não tivesse nada, porque provavelmente ele não seguraria os seus conteúdos primitivos. Isso me faz lembrar muito, uma vez viajei para Porto Alegre, peguei um táxi e estava tendo uma denúncia dessas assim na televisão, horrendas,
sobre um determinado segmento religioso, que nós não nos interessa aqui dizer qual, mas era um escândalo horroroso. E eu peguei o táxi, naquela época não tinha Uber, o homem tinha uma Bíblia no meio do banco assim, ele pegou a Bíblia e me bateu com a Bíblia no rádio e xingou o locutor. E eu não entendi nada, né? Eu fiquei meio assustado, eu estava no banco de trás, fiquei meio assim, tá vendo, o cara tá sucutando, o que está acontecendo aqui? Aí ele me explicou que ele era um alcoólatra, andava pela rua, sem sentido para a vida, e um dia ele passou na frente dessa igreja, desse grupo religioso, entrou, o grupo ajudou ele, deu um carro para ele trabalhar como taxista, e ele renovou a vida, ele encontrou uma outra pessoa para recomeçar a existência dele e tal, em que ele não concordava com nada daquilo que estava sendo falado ali, porque não era bem assim. Então, e eu fiquei assim espantado, né? Ou seja, a gente não tem critério de julgamento, cada um, conforme a Joana coloca aqui, né, diferentes níveis de consciência, vai entender as suas expressões religiosas, e elas muitas das vezes vão servir para eles de alguma forma, vão ter sentido, né, mesmo nessa castração toda. Ela coloca ainda aqui: a fé religiosa segura, resultado da experiência pessoal com a transcendência, faculta uma perfeita integração do ego com o self, auxiliando no deciframento de muitas incógnitas íntimas que desaparecem, eliminando possíveis fatores de insegurança emocional. Então, ela vem colocando aqui o outro lado, né? Se a fé é muito castradora pode gerar neuroses, uma fé que é religiosa, segura, né, resultado de uma experiência pessoal do indivíduo, uma religiosidade que consegue transcender e que faculta com que o ego, que esse consciente que nós temos, possa se relacionar com seus conteúdos inconscientes no self, decifrando, né, aceitando de uma certa forma as sombras que existem ali, né, acolhendo essa sombra, entendendo que essa sombra não tem só fatores negativos, mas positivos também, que nos estimulam a criação, a uma série de coisas também positivas, vai ser também extremamente salutar, né? Também vai ser bastante saudável. E aí eu trouxe a frase no nosso codificador, né? Onde que ele fala que fé inabalável só é que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade, para comentar que como é atual isso, né? Ou seja, fé cega, fé sem raciocínio, sem bom senso, absolutamente expressivo de processos neuróticos. E entenda que a gente fala em religião e fala assim, poxa vida, mas religião já é por si só uma coisa de fanatismo, de fanáticos, de neuróticos, mas a gente não viu ou não está vendo comportamento de determinados indivíduos cultos, assim, adeptos às ciências, membros dos colégios científicos, dos seus postulados, tomarem posturas absolutamente neuróticas no sentido de defenderem algumas posições que a própria ciência que eles defendem dizem que não é daquela forma. Então a gente fica bastante reflexivo de que como esse nosso comportamento no acreditar em algo, né, se não aliado em bom senso, se não aliado à luz da razão, ele pode se tornar uma expressão neurótica, fanática, seja qual seja esse relacionamento, seja ele do ponto de vista religioso, seja ele do ponto científico, né? Parece que a gente lida com as situações como se estivesse lidando com um time de futebol, que o nosso é o melhor, mesmo perdendo foi o melhor, mesmo não ganhando nada ainda é o melhor, ou seja, não há muita lógica nisso, mas aí faz até algum sentido, porque se trata de uma coisa mais primitiva, mais apaixonante ali, mas às vezes isso é extrapolado para todos os outros lados das nossas relações, né? Seja ela com a ciência, seja ela com a nossa religião. E continua ali, né?
ela e o apoio terapêutico pela religiosidade, né? A religião propicia a distinção moral entre o bem e o mal, propelindo o crente para o primeiro, no qual há uma recompensa afetiva e espiritual que proporciona a alegria de viver. Então, a religião dá, de uma certa forma, essas pilares morais, éticos, que vão distinguir o indivíduo do que é bom, do que é o bem, do que é o mal, né? No qual há uma recompensa afetiva e espiritual que proporciona certo uma alegria de viver. E ela fala uma frase, gente, que eu achei fantástica essa frase, viu? O mal transitório traz aprendizado para o bem que é permanente. Ou seja, mesmo as coisas negativas desses aspectos religiosos, mesmo os nossos erros, né, são mal transitório, né, que vão, de uma certa forma, nos ajudar, nos educar para o bem que é permanente, que é eterno. E ela continua assim aqui, ó. Uma religião que concilia o dogma com a razão poderá oferecer uma instrumentação psicológica muito segura para esse apaziguamento da sombra no desidrato da união com a personalidade consciente, reiterando-lhe o conteúdo vulgar, primitivo, portador da malignidade. Ou seja, quando você consegue uma religião que consiga ter uma relação com você e você ter uma relação com ela de religiosidade, onde ela te conforta, ela te apazigua, onde ela te ajuda a investigar um pouco esse inconsciente que você tem, né? Sem que isso tenha um aspecto masoquista, né? De autoflagelação, de autodestruição, mas um conceito de aceitação, né? De que você também é aquela expressão, de que aquilo também faz parte do seu processo evolutivo. Isso é muito importante, isso é muito rico para você ter um ego estruturado, para que você possa buscar dentro do seu self, do seu inconsciente, esses elementos negativos que cada um de nós tem e se relacionar com ele de uma forma mais saudável, né? Às vezes a religião permite isso. Entenda que nesse processo, né, lembra que a reintegrar-se, né, através da espiritualidade, dar posse de quem? De nós mesmos. Ou seja, através da religiosidade nós descobrimos quem nós realmente somos e reintegrar de uma certa forma esse Deus que existe dentro de cada um de nós, no nosso inconsciente, dentro dos valores morais que são implantados desde todo sempre pelo Pai Eterno em nossas consciências, né? Onde residem as leis divinas, as leis imortais? Dentro das nossas consciências. Mas como é que nós acendemos essa consciência? Através da nossa maturidade espiritual. Quando é que nós conseguimos essa espiritualidade espiritual, essa maturidade de interpretar esse inconsciente? Na medida que nós vamos acertando, errando, vivendo, morrendo, revivendo, e vamos num processo de aprendizado eterno, buscando, criando, contribuindo, acrescendo para esse bem permanente que cada um de nós está fadado, né? Então, isso é muito interessante da gente avaliar. A necessidade da fé religiosa, né, essa função religiosa e da conscientização espiritual do self, torna-se de excelente resultado terapêutico, auxiliando o ser humano a crescer e a desenvolver o seu Deus interno, a princípio viajando em sua direção, internalizando-se, para depois exteriorizar-se e projetá-lo na direção do mundo onde vivem. Ou seja, primeiro o indivíduo tem que buscar a se conhecer, a saber quem realmente é, a encontrar esse Deus que te faz viver bem no apogeu da fortuna ou na miséria, né? Na saúde plena ou na doença, né? Na desgraça ou na alegria, mas essa unidade, né? Essa unificação que você consegue, que muitas das vezes
essa conscientização espiritual do self, vamos dizer assim, que é saber que nós transcendemos, né? Que nós não somos só essa matéria, só essa persona que o ego administra. Quando a religião, essa função religiosa faz com que nós consigamos fazer isso, isso é extremamente interessante, né? De uma necessidade muito, muito peculiar. Religião e saúde. É necessário examinar se a religião mantém o indivíduo infantilizado, dependente de seus postulados, receoso das lutas que deve travar a fim de adquirir sua maturidade psicológica, sem um caráter libertador, ou quando a religião liberta do medo, da ansiedade, quando proporciona coragem natural para o enfrentamento, torna-se terapêutica e geradora de saúde. Então, depende muito de como nós vamos, a nossa religiosidade, a nossa relação com essa religião, com esse culto, vai estabelecer esses dois parâmetros. Se ela vai nos manter infantilizados, sempre buscando uma orientação, sempre buscando uma forma de que alguém decida por nós, ou nos dando coragem para enfrentar a vida de uma forma mais plena, mais perfeita. Tudo isso está nesse livro maravilhoso, Triunfo Pessoal. Eu acho que tudo isso que a gente fala aqui é apenas para dar para vocês uma noção básica, dar um insight do que a gente está falando aqui. E eu queria agradecer muito essa pessoa que está aparecendo aqui no fundo com vocês, é minha filha. E agradecer muito a vocês a paciência, a atenção de vocês por tudo, tá ok? Muito obrigado, uma boa noite a todos, fiquem com Deus. Olá, boa noite meus amigos, minhas amigas do Grupo Frater Joana, estudo da série psicológica. Dando continuidade então aos estudos da noite, hoje nós vamos fazer a reflexão sobre o capítulo 5 do livro Jesus Evangelho à Luz da Psicologia Profunda. Ela vai fazer uma análise dos renascimentos. Na verdade, nesse livro ela faz uma análise dos itens do Evangelho segundo o Espiritismo, sempre trazendo a figura de Jesus, né? Nesse capítulo a gente nota que, acho que nos outros também ela faz essa análise. Ela traz Jesus para perto de nós, analisando as posturas, os comportamentos do Cristo. Faz análise no meio do capítulo sobre aquele determinado tema que ela tira do Evangelho, e no final ela traz de volta Jesus para que ela coloca como protótipo, né? Então ela traz muitos comportamentos e as posturas de Jesus. Nesse capítulo 5, ela vai falar exatamente sobre o item 25 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o título de Necessidade da Encarnação. O título desse capítulo 4 é exatamente o versículo que ela coloca aqui, que é o versículo 3 do capítulo 3 do Evangelho de João, que é a conversa, é a resposta de Jesus a Nicodemos, né? Então ele fala que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Esse é o versículo 3, que ele responde a Nicodemos, né? E o item 5 é um item que inicia com uma pergunta, que Kardec faz a pergunta e é o Espírito São Luís que responde. Se a encarnação seria um castigo, se somente os espíritos culpados que necessitariam da encarnação. E São Luís traz a resposta, uma breve resposta, falando que, na verdade, Deus, em sua infinita misericórdia e justiça, ele dá a todos os espíritos a mesma oportunidade, mesmo, né, saindo da simplicidade, do mesmo ponto de partida, e temos as mesmas oportunidades de escolhas. Então, que a encarnação, na verdade, ele coloca que é apenas um estado transitório. Seria apenas um estado transitório, que é uma tarefa que Deus impõe quando os espíritos iniciam a vida como primeira experiência do uso que farão do livre-arbítrio. E que os que desempenham com zelo essa tarefa transpõem mais rapidamente e menos penosamente os graus da iniciação, da liberdade que Deus lhes concede.
E aqueles que usam mal essa liberdade, eles retardam. E aí podem prolongar infinitamente o ciclo das reencarnações. E isso seria um castigo. Esse é o tópico de São Luís, né? Do item 25 lá. E a gente pode fazer a ligação com 3 questões do Livro dos Espíritos, antes de entrar no capítulo da Joana, que é a questão 132, que é exatamente o objetivo da encarnação, que Kardec pergunta aos espíritos qual o objetivo da encarnação dos espíritos, e os espíritos respondem que Deus lhes impõe a encarnação com o objetivo de fazê-los progredir. Logo depois, isso é da encarnação, né? Logo depois tem a pergunta 166, que Kardec pergunta: como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar de depurar-se? E a resposta é essa: sofrendo a prova de uma nova existência, somente com as reencarnações sucessivas, né? Que faz a complementação do que São Luís trouxe para nós. E ainda a 330A, que traz assim: então a reencarnação é uma necessidade da vida espírita, como a morte o é da vida corporal? Certamente assim é. Então, realmente, para que cheguemos à perfeição, né, é necessário as reencarnações sucessivas. E a Joana vai trazer esse tópico no contexto do Cristo, né, como ensinamento do Cristo, trazendo essa lição que Jesus trouxe para Nicodemos. Então, no início do capítulo, ela faz algumas considerações, ela inicia fazendo algumas considerações sobre Jesus. Então, assim, eu acho que ela sempre tenta trazer para nós essa reflexão para que nós coloquemos também na nossa vida, né? Se ele é o protótipo e aquele que devemos seguir, né? Quão longe, para fazermos a comparação de nossas posturas perante as situações da vida. Creio que ela sempre nos traz essa reflexão, né? Então, ela inicia falando, inicia trazendo a consideração sobre Jesus, que ele, em qualquer situação do Evangelho, ele é sempre um psicoterapeuta por excelência, instrutor incomparável, que penetra o âmago do aprendiz com a lição que transmite, companheiro paciente e generoso, mestre que vive, e a parte mais difícil, né? Mestre que vivencia todas as informações de que se faz mensageiros. Diferente de nós que às vezes, né, temos a mensagem, temos alguma coisa para passar para os outros, mas não vivenciamos aquilo, né? Então, assim, eu acho importante a gente sempre fazer essa comparação com a nossa vivência das posturas que ela traz do Cristo, antes de entrar propriamente no assunto dos renascimentos, né? Profundamente conhecedor da natureza humana, que é essa natureza que lhe desvelava ao olhar penetrante. Utilizava a linguagem correspondente ao grau de necessidade do interlocutor. Ao grau e à necessidade, né? Ela coloca. Usava tanto a linguagem simples, né? Como do cotidiano das pessoas da época, como os lírios do campo, sementes de mostarda, videira, como também a profundidade do conceito e de forma, ela coloca, recorrendo às expressões diretas e complexas. Ainda sobre o Cristo, ela traz que ele, consciente da revolução que deveria provocar nos espíritos humanos, considerava-os a todos dignos do contato com a mensagem libertadora, preparando os dias por vindouros e fincando os alicerces da sabedoria no cerne mais sensível de cada interessado. E nessa sequência, ela vem trazendo para nós 4 passagens do Evangelho de Jesus, sendo a última delas a que diz mais respeito ao nosso tema. Então ela coloca que em Jericó, né, acompanhado de uma turba que se disputava a aproximar-se dele entre empurrões e xingamentos, um cego bradou por misericórdia, temendo perder a oportunidade incomum, e apesar dos obstáculos que o impediam de acercar-se, foi atendido recuperando a vista ante o deslumbramento de todos. É a primeira passagem que ela traz ao cego de Jericó, né? Então, assim, ela faz breves comentários sobre essas passagens, mas sem aprofundar, porque, na verdade, a gente vê inúmeros estudos, palestras específicas, né, só sobre essas passagens que ela cita. E nós vamos focar mais na conversa com Nicodemos. A segunda passagem: em Gadara, atravessando um cemitério abandonado,
chamado nominalmente por uma legião de espíritos infelizes, confabulou com eles, aplacando-lhes a fúria e curando o alienado por obsessão. É a segunda passagem. A terceira é o sacerdote mesquinho que desejou experimentá-lo, interrogando o que deveria fazer para entrar no reino dos céus. Inclusive, ontem eu assisti uma palestra específica sobre essa parábola, né, que foram 2 horas de palestra de estudo só sobre esse parágrafo que ela traz, né, que ele devolveu a pergunta, interessado em saber o que estava escrito na lei. E após os enunciados apresentados pelo interrogante, estabeleceu que é necessário fazer ao próximo o que desejaria dele receber. E ela coloca que, na verdade, a pertinácia, né, do sacerdote que fingiu não saber quem que era o próximo. E aí ele narra a incomparável parábola do bom samaritano, né, lecionando psicologia profunda do amor sem discriminação. Essa é a terceira passagem que ela traz, que é a parábola do bom samaritano, né? A postura de Jesus face à pergunta do sacerdote, porque na verdade ele sabia já a resposta, né? Ele queria realmente experimentar Jesus. E a última, que é a conversa com Nicodemos, que está lá no Evangelho de João, né? A partir do capítulo 3, versículo 1. Também narrado por Humberto de Campos no livro Boa Nova, que traz com detalhes, inclusive, após a saída de Nicodemos com a resposta, né? Porque Nicodemos fica aturdido com a resposta, sem entender, e esse capítulo que Humberto de Campos narra traz a continuidade da conversa de Jesus com André e Tiago, né? Sobre o mecanismo da reencarnação, vinculado ao mecanismo do resgate, né? Da lei de causa e efeito. Então, é um capítulo que elucida bem a questão da reencarnação, da Boa Nova. Então, ela coloca que Nicodemos, que era rabino e doutor da lei, mas interessado em conhecer a verdade. E Jesus desnudou-a com audácia a Nicodemos, segundo ela. E foi, né, quanto à necessidade de nascer de novo, de volver ao proscênio terrestre, de reeducar-se, de reconsiderar atitudes, de aprofundar conhecimentos. Então, aqui cabe a reflexão, né? Essa necessidade de nascer de novo, que ele coloca para Nicodemos, nós, cientes, né, com esse conhecimento da atual oportunidade da reencarnação, da nossa reencarnação, nós temos realmente feito esse trabalho de reeducação, de reconsiderarmos as nossas atitudes, né, as mais... Então, por isso que eu acho que é até interessante relembrar, né, que esse capítulo ainda está dentro do pilar trazido lá pelo livro Refletindo a Alma e o Espelhos da Alma, que é o capítulo do Aprender a se Conhecer. Nós temos conhecimento do que é necessário em nós reeducarmos, de quais as nossas atitudes que são necessárias reconsiderarmos. Isso que ela traz da conversa com Nicodemos, né? De aprofundar conhecimentos. Temos aproveitado o tempo para aprofundar nossos conhecimentos, de libertar o eu profundo dos fortes grilhões do ego. Sempre hábil o ego, né? Sempre hábil na maneira de esconder os próprios interesses, dissimulando adesão quando apenas foge à transformação a que se deve submeter. Então é profundo isso aqui, né? Que ela traz para a gente fazer essa análise, né? Essa autoanálise, como sempre, né? Ela nos convida. Então, na sequência, vou tirar aqui para a gente fazer a transição para me tirar aqui. Na sequência dessas 4 passagens que ela traz de Jesus, ela faz uma análise aí do renascimento. Já iniciando a análise à luz da psicologia, né, que ela coloca, ó, que o renascimento seria a chave de penetração no conhecimento da realidade que decifra o enigma do destino humano. Apresenta a causalidade dos fenômenos orgânicos, emocionais e psíquicos, conforme se expressem. Que com a reencarnação, o ser aprimora os conteúdos íntimos. Isso é o que se espera, né? Lapidando arestas, libertando-se das várias camadas de inferioridade por onde transitou ao longo da jornada evolutiva. E ao longo dessa jornada, ele foi se despindo dos condicionamentos e impulsos
para alcançar a consciência da razão e do discernimento, antegozando o período futuro da intuição ou integração na consciência cósmica, como o caso de Jesus, né? E por último, coloca que a psicologia espírita toma o nascer de novo como paradigma para a sustentação da divina justiça e para o mecanismo experiencial da conquista do eu profundo. Esse eu profundo cada vez mais sutil e triunfador sobre as dificuldades do processo do desenvolvimento pessoal, e aí demonstrando, vou fazer a transição aqui, demonstrando que todo efeito, na verdade, provém de uma causa semelhante, que cada semeadura corresponde a uma colheita equivalente. É exatamente o que ele vem trazer com essa lição da reencarnação, né? Um mecanismo da justiça divina, para que possamos aos poucos, aparando essas arestas aí que precisamos conhecer para saber, né, o que é parar, que possamos aos poucos nos despir dessa inferioridade e chegarmos cada vez mais próximo a essa integração da consciência, né? E aí, sobre a análise da psicologia profunda, antes de chegar na análise da psicologia, ela faz um comentário sobre a expressão ressurreição, que está no Novo Testamento, né? Então, ela coloca que a ressurreição, ela se apresenta, na verdade, sobre dois aspectos na mensagem do Novo Testamento. O primeiro, a daqueles que retornam em corpo espiritual e confirmam a sobrevivência da vida. E a outra, em que o espírito se reveste de matéria a fim de dar prosseguimento aos processos da conquista de patamares mais elevados do sentimento íntimo. E esse último, né, segundo, é propriamente dita a reencarnação, né, como a doutrina espírita traz o termo. Que, na verdade, as reencarnações, não, né, a gente sabe que não foi a doutrina espírita que criou, né, já outras filosofias mais antigas, antes de Jesus, já tinham conhecimento, né, sobre a reencarnação. Então, esse segundo conceito que ela traz, que seria ressurreição no sentido de reencarnação. A primeira seria como ressurreição dos mortos, que é a questão de retornar em corpo espiritual, né? Seria a ressurreição dos mortos. E a segunda se expressa como ressurreição da carne, mediante ao corpo físico, estruturalmente constituído pelo espírito que o veste. E aí nós temos aí uma vasta bibliografia na doutrina espírita, né? Que nos fala detalhadamente sobre a reencarnação, os mecanismos, né, os planejamentos. Tem na obra do André Luiz, toda a obra no mundo espiritual do André Luiz, nós vemos lá, desde Nosso Lar, né, como é detalhado os planejamentos reencarnatórios que envolvem toda a jornada evolutiva do espírito, né, observando aquilo que ele mais precisa para uma nova experiência. Então, a gente não vai entrar nos detalhes específicos, né, para focar mais no que a Joana trouxe aqui, mas nós temos aí uma vasta bibliografia, não só do Chico, né, do próprio Divaldo, dos livros do Manuel Filomeno de Miranda, entre outros, né, que traz detalhadamente sobre os processos reencarnatórios. E aí ela continua falando que, diante dessa realidade da reencarnação, né, essa realidade propõe a psicologia profunda, deixa eu ligar aqui, ver se melhora a luz. Ela propõe a psicologia profunda, uma nova interpretação dos conteúdos, aqui propriamente ela vai falar da psicologia, né? Propõe uma nova interpretação dos conteúdos conflitivos da personalidade e da existência da sombra em nós, porque originários no grande rio caudaloso da evolução espiritual, através da qual o ser experiencia diferentes estágios, vivenciando diversas expressões fenomênicas compatíveis com a manifestação da consciência, até quando adquire lucidez, né? Ela menciona brevemente aqui a questão dos níveis de consciência. De acordo com as reencarnações, vamos alterando os nossos níveis de consciência, né? Até que elas adquiramos aí a lucidez, né? E traz para nós que muitos dos nossos distúrbios psicóticos, neuróticos, superficiais ou profundos, estão sediados nas estruturas vibratórias das vivências passadas. Quando houve delito ou tragédia, né? E isso imprime nas tecelagens ultras delicadas do perispírito, que ficam adormecidas nos refolhos do ser, ou programaram a organização do próximo corpo, né? Com fatores correspondentes às necessidades da terapia.
Então ela fala que a gente aprofundando nessa investigação da origem, né, da psicogênese das nossas enfermidades físicas, emocionais e psíquicas, e ela já falou isso em outros tópicos aí da obra psicológica, né, que nós sempre vamos nos defrontar, né, com origem nas existências de vidas antes do berço, certo? E aí ela retoma Jesus, né? Ela faz essa análise no meio aí sobre a psicologia e depois ela mais para o final do capítulo ela retoma Jesus novamente, as posturas do Cristo, né? E ela, inclusive, ela faz um comentário no parágrafo que o Cristo ele se livrou das suas paixões, né, das suas sombras. Ele nunca havia se reencarnado na Terra, né? Se livrou e se aperfeiçoou até a integração cósmica. Ela não coloca aqui, mas a gente já sabe, né, de outra bibliografia, que certamente ele fez essa evolução em outros orbes, né? Em outros orbes planetários. Então, ela coloca que, na verdade, ele superou as paixões anteriormente, enfrentou, quando aqui reencarnou, né, a sombra coletiva sem tormento da presença da sombra pessoal. Então ele estava nessa situação superior porque ele não tinha sombra pessoal, né? E ela coloca que ele usa esse recurso poderoso e didático que é através do qual alguém oferece a própria vida, né, a fim de conquistar aqueles que recalcitram e estão empedernidos na mesquinhez do egoísmo e do orgulho mórbido. E coloca para nós aqui um resumo, né, do que seria essa reencarnação. Que a reencarnação, desse modo, é também um processo psicoterapêutico de amor divino, de justiça magnânima, que a todos faculta os meios de evoluir a esforço pessoal, dignificando e identificando cada criatura com as suas conquistas pessoais, intransferíveis, que se desenvolvem mediante a liberação da retaguarda das trevas, de ignorância e de perversidade, no rumo de uma permanente presente de realizações e de paz. E ainda vem trazer para nós mais algumas considerações de Jesus aqui. Ela coloca que primeiro ela chama o homem Jesus, depois ela coloca em Jesus homem, né? Ela faz esse trocadilho aí, homem Jesus e Jesus homem. Perfeitamente ao alcance do entendimento humano de todos os tempos. Tornou-se o protótipo que deve ser seguido e vivido, ao tempo que atraente arrasta para seu convívio todos aqueles quantos se encontram sob o magnetismo da palavra e da vida com que lhes brinda. E Jesus, o homem desvelador. Isso aqui eu achei muito legal ela trazer sobre Jesus, né? Porque, olha só, ele desvenda, né, os meandros do ser profundo. Ele não se apresenta nem hoje como ontem como condição de miragem ao ser mitológico, impenetrável, misterioso. Ela sempre aproximando Jesus de nós. Mas sendo um aliado do homem e da mulher, aflitos na estrada do progresso. E isso aqui é importante. Não realiza por eles as espinhosas tarefas que lhe dizem respeito. Não os liberta da inferioridade a passe de mágica, de arrependimento ou de valores terrestres. A tarefa é nossa, né? Da autolibertação, da autoeliminação. Apesar disso, benigno e amoroso, ensina como conseguirem a autoestima, a autoiluminação, a autoentrega, facultando-lhes encontrar a paz e vivê-la. E ela termina o capítulo falando que Jesus, né, como libertador de consciências, propõe que cada um supere a própria sombra, porque ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo, o que pode significar limpar-se das mazelas conflitivas mediante a psicoterapia do amor e da caridade, desfrutando desde logo a harmonia plena. Esse é o capítulo Renascimentos, né, analisado pela Joana aí, do Evangelho segundo o Espiritismo, analisando, né? Então, para finalizar o estudo, antes de a gente entrar na meditação de hoje aí, trouxe para nós aqui
um comentário do Emmanuel, que está a coletânea, né? Na verdade, essa mensagem está no Evangelho por Emmanuel, comentando o Evangelho de João, mas a mensagem está no livro Fonte Viva. Para quem quiser tiver o Fonte Viva, o nome da mensagem é Renasce Agora. Então não é muito grande, vou ler para nós, comentando exatamente o versículo 3 de João, que na verdade aqui ele usa a tradução do Haroldo, né? Que é, em resposta a Nicodemos, né? Jesus lhe disse: Amém, amém. Eu te digo que se alguém não for gerado de novo, não pode ver o reino de Deus. Renasce agora. A própria natureza apresenta preciosas lições nesse particular. Sucedem-se os anos com matemática precisão, mas os dias são sempre novos. Dispondo assim de 365 ocasiões de aprendizado e recomeço, anualmente, quantas oportunidades de renovação moral encontrará a criatura no abençoado período de uma existência? Conserva do passado o que for bom e justo, belo e nobre. Mas não guardes do pretérito os detritos e sombras, ainda mesmo quando mascarados de encantador revestimento. Faze por ti mesmo, nos domínios da tua iniciativa, pela aplicação da fraternidade real, o trabalho que a tua negligência tirará fatalmente aos ombros de teus benfeitores e amigos espirituais. Cada hora que surge pode ser portadora de reajustamento. Se é possível, não deixes para depois os laços de amor e paz que podes criar agora, em substituição às pesadas algemas do desafeto. Não é fácil quebrar antigos preceitos do mundo ou desnovelar o coração a favor daqueles que nos ferem. Entretanto, o melhor antídoto contra os tóxicos da aversão é a nossa boa vontade, em benefício daqueles que nos odeiam ou que ainda não nos compreendem. Enquanto nos demoramos na fortaleza defensiva, o adversário cogita de enriquecer as munições, mas se descemos a praça desassombrados e serenos, mostrando novas disposições na luta, a ideia de acordo substitui dentro de nós, em nossos passos, a escura fermentação da guerra. Alguém te magoa? Reinicie o esforço da boa compreensão. Alguém não te entende? Persevera em demonstrar os intentos mais nobres. Deixa-te reviver a cada dia na corrente cristalina e incessante do bem. Não ouvides a assertiva do Mestre: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Renasce agora em teus propósitos, deliberações e atitudes, trabalhando para superar os obstáculos que te cercam e alcançando a antecipação da vitória sobre ti mesmo no tempo. Mais vale auxiliar hoje que ser auxiliado amanhã. Então, como o Espiritismo acentua para nós, né, meus amigos? Kardec coloca lá: nascer, viver, morrer, renascer de novo e progredir continuamente. Tal é a lei. Então, que Deus abençoe a todos. Agradeço a paciência. Fiquem com Deus. Até o próximo estudo. Olá a todos. Passamos agora ao nosso momento de meditação, com o tema de hoje, abrindo a terceira visão. Este tema faz parte do capítulo do livro Conexões Médico-Espíritas, que nós já nos referimos na última meditação. Este livro contém estudos sobre a meditação e os benefícios que ela nos traz, entre outros assuntos. É de autoria de Paulo Rogério Coleta de Aguiar, e que tem, entre outros, a participação do Gelson Luiz Roberto, e ele é coordenador do Núcleo de Estudo Psicológico e Espiritismo na AME Rio Grande do Sul. E ele também foi o fundador e é coordenador do Núcleo de Estudos Psicológicos de Joana de Ângeles, que
que escreveram aquele livro que nós estudamos, né, que está na nossa referência de estudo, Refletindo a Alma e Espelhos da Alma, que é do Núcleo de Estudo Psicológico Joana de Ângeles, que foi feito inclusive com a participação da própria mentora, né, Joana de Ângeles. E um capítulo desta obra teve a colaboração, como já nós dissemos, né, da Brahma Kumaris do Rio Grande do Sul, sobre meditação, com a colaboração, né, sobre a meditação Raja Yoga, que foi feito pela coordenadora Márcia Medeiros, que é a coordenadora da BK de Porto Alegre, e também teve a participação de outras professoras daquele centro de meditação, né? Então, neste capítulo, ela apresenta a ideia central desses ensinamentos, acompanhada de laboratório de meditação, para uma experiência mais aprofundada dos conteúdos. Então, um desses laboratórios é o que nós vamos fazer hoje, que é abrindo a terceira visão. E nós vamos ler os comentários que ela faz, né? E depois passaremos a parte prática, uma pequenina parte prática no final. E ao laboratório, nosso exercício de meditação. Abrindo a terceira visão, ou terceiro olho também, como é conhecido. Vamos ver então este tema pelo ângulo conceitual da Brahma Kumaris. Abrir o terceiro olho nesse estudo não trata do aspecto apresentado por outras doutrinas, né? Que é para desenvolver a clarividência, e nem também é objeto desse estudo aquele conceito, né, que é para liberar a carga de energia psíquica capaz de estender a cosmovisão a novas dimensões, conforme a linguagem do ocultismo, né? Então, na tradição hinduísta, essa questão está ligada à capacidade intuitiva, à percepção sutil, né? Como nós usamos, né, nos nossos estudos psicológicos, consciência elevada, podemos chamar assim também, esta percepção sutil. O terceiro olho também é conhecido como ajna, né, que situa-se no ponto entre as sobrancelhas, que é mundialmente conhecido, né, em todas as filosofias. Este ponto é conhecido como esse local entre as sobrancelhas. E também, né, como todos sabem, ele é chamado de olho de Horus, que é na tradição egípcia, né, que eles consideram que é a glândula pineal. E então, como veremos, a Brahma Kumaris conceitua que abrir a terceira visão é desenvolver espiritualidade em nível de consciência mais profunda e verdadeiro. E isso faz olhar a perfeição por trás de todas as cenas. Não há julgamento, nem resistência a nada. Compreende-se que cada ator está desempenhando seu papel da melhor maneira que pode. Então, para adentrarmos no conceito da terceira visão, ela traça os seguintes comentários.
que a falsa identificação do eu interior com o corpo que habita e a falta de reconhecimento da identidade espiritual explicam o poder exagerado que delegamos aos relacionamentos, posses e tudo o que acontece em nossa volta. Há enorme desgaste por trás da felicidade e aquisições temporárias que só aumenta o vazio. Há enorme desgaste por trás de felicidade e aquisições temporárias que só aumentam o vazio. Então, ela nos fala, a terceira visão abre-se quando, por intermédio do conhecimento espiritual, ganhamos sabedoria e profundidade no intelecto para acessarmos a dimensão divina da vida. Somos atores, diretores de nós mesmos, puxado pelos nossos roteiros individuais, não é mesmo? E também somos parte da plateia que somente observa. Com o terceiro olho aberto, estamos dentro de nós mesmos, mirando a verdade, e com isso conseguimos soltar falsas crenças e condicionamentos. Ela continua, é inerente a todo filho de Deus a capacidade de viver sua luz. Com a ajuda do Pai, é possível que a alma saia do mundo comum, descer em direção a algo maior. Chega um momento em que as forças do universo favorecem o avanço de cada um. Há uma sincronicidade de acontecimentos que impulsionam sempre para frente, mesmo que às vezes pareça o contrário, não é mesmo? Assim como os olhos físicos fecham-se involuntariamente quando estamos com sono, a sonolência espiritual é profunda. Eu gostei muito desse ponto. Quando os olhos físicos fecham-se involuntariamente, quando estamos no sono, com sono, a sonolência espiritual é profunda. Gostei muito dessa comparação. Para nos mantermos, então, alertas, é preciso determinação e alguma disciplina nas práticas, que devem fazer parte da rotina diária do praticante.
Depois de um tempo exercitando o estágio de transcendência, principalmente pela meditação, a vida parecerá bem mais leve e divertida. Nenhuma cena é pesada ou séria demais. Por outro lado, veja bem, merece consideração, pois faz parte da perfeita criação e, de certa forma, precisamos nos reverenciar a ela. Então, olhando sua face no espelho, vejo o brilho do ser por trás da imagem. Focalize a luz no centro da testa. De quem quer que venha a seu encontro. Vamos repetir isso. Focalize a luz no centro da testa de quem quer que venha ao seu encontro. Todos fazemos parte de família divina. Todos. Ao sentirmos que somos seres espirituais, caminhando, interagindo com as pessoas ou trabalhando, haverá leveza e uma alegria que flui sem esforço ou motivo aparente. Então ela conclui nos comentários: a terceira visão nos traz clareza preenchida de sentimentos de igualdade e amor entre todos os seres. A terceira visão traz clareza preenchida de sentimentos de igualdade e amor entre todos os seres. Então agora, com os olhos semicerrados, respire profundamente. E expire. Inspire e expire. Faça um relaxamento de cima para baixo, conforme nós temos praticado. Relaxando desde o couro cabeludo até os pés. Passando pelos músculos da face, do pescoço, dos ombros, dos braços, das mãos. Das pernas,
dos pés. Leve agora sua atenção ao meio da testa, no ponto entre os olhos. Concentre-se no ponto no meio da testa, entre os olhos. Caminhe para uma paisagem de sua predileção nesse instante e permaneça em um lugar escolhido em profunda conexão com você mesmo e com Deus. Com o poder do intelecto, focalize uma luz pulsante, muito sutil, no centro da sua testa, entre as sobrancelhas. Ali está o ponto de luz, a alma, o eu ilimitado e eterno. A vida que habita o corpo. A luz que somos, que é feita das qualidades divinas de amor, paz, bondade, felicidade, sabedoria. Desfrute de seu eu. Desfrute de seu eu.
Aceite esta verdade que se revela. Incorpore-a ao seu coração. Diga a você mesmo: observo o mundo a partir dessa percepção de mim mesmo. A compreensão mais ampla da minha realidade espiritual me traz discernimento. Observo o mundo a partir dessa percepção de mim mesmo. A compreensão mais ampla da minha realidade espiritual me traz discernimento. Mantenha-se por mais alguns instantes, mais alguns minutos. Nesse estado de autopercepção. Revolvendo este conhecimento espiritual no processo de abertura da terceira visão. Muita paz a todos. Fique com Deus. Om Shanti.